Olá pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês, eu pretendo gravar alguns vídeos curtos para complementar alguns aspectos da matéria, especialmente nesse início de curso de vocês. E eu queria começar com esse vídeo rapidinho sobre os conceitos de personalidade jurídica, capacidade jurídica e capacidade de exercício, para que vocês possam compreender adequadamente, né, e em definitivo, essas noções. Então vamos lá, vamos analisá-las uma por uma. Começando pelo conceito de personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica? A personalidade jurídica é a situação jurídica de quem é reconhecido pelo direito em sentido objetivo, né, como pessoa. A personalidade jurídica ela é uma qualidade, e é precisamente a qualidade de quem é pessoa, certo? Então, para o direito objetivo, para o ordenamento jurídico, determinados seres são reconhecidos como pessoa em sentido jurídico. São basicamente as pessoas naturais, os seres humanos nascidos com vida, por um lado, e por outro lado, algumas organizações humanas a que o ordenamento jurídico também atribui personalidade, como as sociedades, as associações, as fundações, União, estados, municípios, entre outras. Então, pessoa em sentido jurídico é o gênero que comporta essas espécies: pessoa natural, pessoa jurídica. A qualidade de todas essas pessoas aí, né, pessoas em sentido jurídico, é a qualidade da personalidade jurídica. Agora vejam, trata-se de uma qualidade do tipo ou tudo ou nada. Ou determinado ser tem essa qualidade chamada personalidade e é pessoa para o direito, ou esse ser não tem essa qualidade, não tem personalidade jurídica e, portanto, não é pessoa para o direito. Não se pode ter mais ou menos personalidade jurídica. Ou se tem, ou não se tem, né? Então é isso, a personalidade jurídica ela é uma qualidade aí do tipo ou tudo ou nada, ou se tem ou não se tem, e é a qualidade de quem é pessoa para o ordenamento jurídico. É isso que vocês precisam gravar. Agora, a qualidade da personalidade, ela traz como um conteúdo necessário que quem é pessoa tenha pelo menos um mínimo de capacidade jurídica, que é o segundo conceito, o nosso próximo conceito a examinar aqui, né? Como essas noções são muito próximas, elas acabam sendo confundidas pela doutrina com muita frequência, né? Mas a melhor doutrina as distingue e, portanto, nós vamos fazer essa distinção, né? Mas o que eu quero que vocês saibam é isso, né? Ter personalidade implica que aquele ser, aquele ente tem pelo menos alguma capacidade jurídica ou capacidade de direito, né? Pelo menos um mínimo de capacidade. Mas vamos falar da capacidade. Qual é aí a noção de capacidade jurídica, né? A capacidade jurídica, também chamada de capacidade de direito ou capacidade de gozo, né? Mas vamos preferir a expressão capacidade jurídica. Ela pode ser melhor vista como a medida da personalidade, né? Essa é uma frase bonita, é uma frase de Moreira Alves, né? A capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica, né? O Moreira Alves, que aliás é um autor bastante importante, tanto para o direito civil como para o direito romano, né? Ele é autor de uma obra Instituições de Direito Romano, que eu recomendo para vocês, né? Quem quiser se aprofundar no estudo do direito romano, né? Vocês estão aí com o curso elementar de Direito Romano do Tomás Mark para estudar, que é um livro muito bom, muito importante, ele é bem direto ao ponto, mas para quem quiser aprofundar mais o estudo do direito romano, eu recomendo também as instituições de direito romano do José Carlos Moreira Alves. É um clássico também esse livro, né? E é nesse livro, Direito Romano, né, que o Moreira Alves traz essa afirmação de que a capacidade jurídica é a medida da personalidade. Porque a capacidade jurídica também é uma qualidade.
se a personalidade jurídica é a qualidade de quem é pessoa para o direito, a qualidade das pessoas, portanto, a capacidade jurídica é a qualidade de quem é compreendido como sujeito de direito pelo direito, né? E aí vocês vão me perguntar, mas pessoa e sujeito de direito não é o mesmo? É aí que se põe, por exemplo, o problema do nascituro, né? Que nós vamos trabalhar ainda no terceiro seminário, aí no nosso terceiro encontro. São várias as teorias sobre o nascituro, veremos, né? Mas muito se debate se aquele que ainda não nasceu, né, o ser humano já concebido, mas não nascido, ele tem personalidade jurídica. A forma como eu entendo é que não tem personalidade jurídica, porque a personalidade começa do nascimento com vida. Mas talvez ali já tenha capacidade jurídica, a capacidade de ter alguns direitos, né? Afinal de contas, o texto do Código Civil diz que a lei põe, não é assim que está lá? Põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, né? Então, no devido tempo, nós vamos ver que há uma teoria muito interessante, né, do professor Marcos Bernardes de Mello, que afirma que nós temos no direito brasileiro mais sujeitos de direito do que pessoas. Toda pessoa é sujeito de direito, mas nem todo sujeito de direito seria pessoa para essa teoria do professor Marcos Bernardes de Mello, né? O condomínio em edificações é sujeito de direito, mas não tem personalidade. Tem capacidade jurídica, mas não tem personalidade. O nascituro teria capacidade jurídica, mas não teria ainda personalidade. Mas então, a capacidade jurídica é uma qualidade também, à medida da personalidade. Porque qual é o conceito de capacidade jurídica, né? Capacidade jurídica é a possibilidade, é a aptidão genérica de ser titular de direitos, e destinatário de deveres. É isso que é a capacidade jurídica, a capacidade de direito. É uma aptidão para ter direitos, para ter direitos. Quem tem personalidade e é pessoa, alguma aptidão para ter direitos e deveres tem. Mas em qual medida? A medida da sua capacidade. A capacidade não é uma qualidade como a personalidade, do tipo ou tudo ou nada. Ela é uma qualidade que comporta gradações. Sim, nós podemos pensar em graus de capacidade jurídica, em graus de capacidade de direito. Como a gente sabe, no direito romano havia diferentes classes de pessoas, conforme a amplitude da sua capacidade jurídica. Vocês vão estudar isso se é que já não começaram a estudar, né? Nós temos a diferença da quantidade de direitos que podia ser titularizada pelo cidadão romano e pelo estrangeiro, pelo pater familias, né, o chefe de família, e por aquele que não é pater familias, né? São os status, né? Civitatis, familiae. Mas isso é direito romano. Só que ainda hoje, na atualidade, existem algumas gradações aí. No direito brasileiro atual, os estrangeiros sofrem restrições em matéria de direitos políticos, por exemplo, bem como restrições quanto à ocupação de alguns cargos públicos, né? Então vocês podem dar uma olhada depois no artigo 14, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, e também no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ali vai estar, vocês vão encontrar a norma expressa de que o estrangeiro, por exemplo, não pode votar nem ser votado, assim como não pode ocupar alguns cargos públicos, cargo de diplomata, de oficial das Forças Armadas ou de ministro da Defesa, que são cargos estratégicos, né? Então, o estrangeiro tem uma capacidade jurídica, uma capacidade de ter direitos mais restrita do que o brasileiro. Olha que comparação interessante. Brasileiro e estrangeiro, ambos têm a mesma personalidade jurídica. Ambos são considerados pessoas perante o direito brasileiro. Mas quanto à capacidade jurídica, a capacidade de ter direitos, a do brasileiro é maior, é mais ampla. A do estrangeiro é mais restrita, porque esses direitos aí de ser votado e votar e de ocupar esses cargos, o estrangeiro não tem, né? Então isso é bastante interessante, isso é bastante bacana, né?
Por fim, o conceito de capacidade de exercício, também chamada capacidade de agir ou capacidade de fato, que é a aptidão que alguém tem para o exercício por si só de direitos, né? Para exercitar por si só direitos e deveres, para praticar por si só atos da vida civil, diz o Código Civil, para praticar por si só atos jurídicos, né? Atos e negócios jurídicos. Esse para praticar por si só significa praticar por si somente, praticar sozinho atos da vida civil, atos jurídicos, né? Então, aptidão para o exercício sozinho de atos jurídicos, aptidão para o exercício sozinho de direitos e deveres, né? No Código Civil, nós vamos encontrar o seguinte, vou pegar aqui o meu Código Civil antigo, né? Bem antiga essa edição que eu tenho aqui. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Este artigo 1º trata da qualidade que é a capacidade, né? A capacidade jurídica. Afirma que toda pessoa, na verdade todo ser humano, aqui é a pessoa natural que está em foco, né? É capaz de direitos e deveres na ordem civil. Tem capacidade jurídica todo ser humano nascido aí com vida que tenha personalidade, né? No artigo 2º, é a noção de personalidade jurídica que está em pauta, né? A personalidade civil da pessoa, ou melhor, do ser humano, começa do nascimento com vida. Já nos artigos 3º e 4º, é que nós vamos encontrar o conceito de capacidade de exercício, né? No artigo 3º, olha lá, são absolutamente incapazes de exercício, né? De exercer sozinhos os atos da vida civil. Hoje, basicamente, ficou a incapacidade absoluta por motivo etário, por motivo de idade. Os menores de 16 anos não podem praticar sozinhos os atos jurídicos, exercer sozinhos seus direitos, porque não têm ainda o pleno entendimento, né? Então eles precisam ser representados, eles são substituídos por um representante legal, né? A gente pensa logo nos pais, mas em alguns casos são outros os representantes. Já no artigo 4º, a incapacidade relativa de exercício. Ali nós temos hipóteses de pessoas que precisam ser assistidas, elas não são substituídas, elas são auxiliadas na prática dos atos jurídicos. O exemplo aí central é o da pessoa entre 16 e 18 anos de idade. A manifestação de vontade dela é considerada pelo ordenamento, é considerada, mas sozinha não tem valor. Precisa de uma segunda manifestação de vontade, de alguém que lhe assiste, que lhe auxilie, né? Novamente a gente pensa na hipótese habitual dos pais, né? Que aí não substituem a vontade dos filhos, mas se somam no exercício de direitos na prática de negócios e atos jurídicos. Aos 18 anos de idade, a pessoa atinge a sua plena capacidade de exercício, pode exercer seus próprios direitos e praticar sozinha os atos jurídicos. Então, entenderam bem? Personalidade jurídica, qualidade de quem é pessoa, né? Qualidade do tipo ou tudo ou nada. Capacidade jurídica, capacidade de ter direitos, né? Ter direitos e ter deveres, né? Todo aquele que tem personalidade jurídica tem alguma capacidade de direito. Pode ter mais ou pode ter menos, como vimos aí na situação brasileiros versus estrangeiros. Já a capacidade de exercício é a capacidade de exercer direitos e deveres. A capacidade jurídica é a de ter direitos. A de exercício é a de exercer, é a de praticar atos, né? Por exemplo, o contrato de compra e venda, né? A criança com 10 anos de idade pode ser titular de propriedade sobre um bem, mas não pode praticar sozinha um contrato de compra e venda. Então, espero que vocês tenham aí agora assentado bem essas noções. São 3 noções importantes iniciais da matéria de direito civil. Vou mandando esses vídeos para ajudá-los na medida das possibilidades, para que a gente vá conseguindo aí trazer o máximo de conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até logo mais.